Deus já fez alguma promessa em sua vida? Agora a minha pergunta é: o que você tem feito para viver essa promessa? Será que você tem usado a força do seu braço para tentar viver aquilo que Deus falou? Ou você tem se mantido conectada com o Espírito Santo? O segredo não é fazer com a força do seu braço, mas é permanecer conectado. Porque só assim você não vai desanimar diante dos processos. Quer entender como viver isso na prática? Eu convido você então a pegar a sua Bíblia, caderno e caneta na mão e vir comigo viver esse tempo de presença. Conquistadora, estamos começando mais uma dopamina do dia e que alegria ter você aqui junto comigo, aprendendo a palavra do Senhor, recebendo o seu alimento do dia, que traz a dopamina, a alegria, a motivação para viver esse dia com intencionalidade. E eu fico tão feliz de ver vocês conectadas aqui, mulheres que não perdem as dopaminas, que têm se programado para viver todos os dias uma dose da palavra do Senhor. E se você tem acompanhado toda a nossa série sobre intimidade, parabéns! Você tem demonstrado o desejo de querer conhecer mais essa relação com o Espírito Santo. E não tem coisa melhor se não nos conectarmos com Ele. Se você quer permanecer de pé diante das dificuldades, se você não quer desistir das promessas que Deus fez em sua vida, você precisa estar conectado com o Espírito Santo. Porque é Ele que mantém você firme diante das adversidades. Porque vamos ser sinceras, quando Deus nos faz uma promessa, quando Deus diz que vai fazer algo em nossa vida, a ansiedade bate na porta, né? Quantas vezes a gente se vê ansiosa para viver aquilo que Deus falou que faria? Mas o que nós não entendemos é que quando Deus fala que vai fazer algo, nem sempre vai acontecer tão rápido ou de imediato. Pelo contrário, quando Deus anuncia algo que vai fazer, Ele quer que você aprenda a esperar e a se preparar no processo. Mas como que nós vamos esperar e nos preparar no processo se nós não estivermos conectados com a sua presença para nos ajudar e nos direcionar? Porque quem é que entende a mente de Deus? A gente não consegue. Só tem uma forma de compreendermos a mente do Senhor: estando conectada com o seu Espírito. Porque quem revela aquilo que está no coração do Senhor é o Espírito Santo. Então, se você não tem intimidade com o Espírito Santo, se você não tem uma relação íntima com Ele, você não consegue ouvir o que Deus tem para a sua vida e muito menos compreender os processos que você tem enfrentado. E é aí que o desânimo vem, é aí que a ansiedade bate e começa então a buscar as soluções pela sua força e não pela direção do Senhor. E a gente sabe que quando nós buscamos as coisas pela nossa força, o resultado nunca é bom. Pelo contrário, desobedecemos, desalinhamos o nosso coração e começamos a viver longe da presença do Senhor. Mas eu quero convidar você que está aqui, que entendeu que estar com a presença do Espírito Santo vale mais do que qualquer coisa, que hoje você possa alinhar o seu coração com Ele e possa aprender a esperar o tempo que Ele determinou. Porque a palavra do Senhor é muito clara. Existem coisas que é Ele que coloca em nosso coração. E não vem de nós, mas vem dEle. Isso está escrito lá em Filipenses 2. Se você puder, anote aí para você ler depois. Filipenses capítulo 2, verso 13, vai dizer que o querer e o realizar vem de Deus. Tem coisas que Deus coloca em nosso coração que a gente não consegue explicar porque a gente quer. Porque de fato não vem de nós, mas vem do Senhor. E quando Ele coloca o querer em nosso coração para algum projeto, para viver algum propósito, pode ter a certeza, é Ele quem vai realizar. Agora, se nós ficarmos com o desejo de viver aquilo que Deus colocou em nosso coração, mas tentar fazer do nosso jeito, podemos nos decepcionar e nos frustrar. E é o que mais tem acontecido com muita gente. Tem a promessa de Deus, tem o querer que vem de Deus, mas não deixa o Senhor realizar, quer fazer do seu próprio jeito e, consequentemente, não se permite ser guiado pelo Espírito Santo. Mas existe um jeito mais simples de viver e ter uma vida muito mais leve. A saber esperar com paciência. E é justamente isso que eu quero compartilhar com você. Um exemplo de um homem que recebeu uma promessa de Deus. Uma promessa muito clara. Só que ele precisou esperar o tempo.
E esse homem soube esperar. E eu quero trazer essa inspiração para a sua vida hoje. Porque se você ficou aqui nessa dopamina é porque você sabe que precisa aprender a esperar, a ter intimidade com o Espírito Santo e a confiar que Ele está operando em sua vida. Mas pode ser que diversas coisas que estão acontecendo, as adversidades, os problemas, vêm para tentar te desanimar. E talvez você esteja até desanimada das promessas. Mas se você estiver atenta ao que a palavra do Senhor tem para a sua vida hoje, você vai sair dessa dopamina vivendo algo diferente. Então a minha orientação para você é: pratique o OPA, ouvir, pensar e agir. Enquanto você está aqui, deixe essa palavra entrar em seu coração, ouça, pense nela e coloque em ação. Pratique o que você vai aprender. E eu tenho certeza que você terá testemunhos para contar. Então, se você puder, abra sua Bíblia aí no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 2. Eu quero ler com você a partir do verso 25, que diz assim: Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso. Ele esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Preste atenção nos detalhes. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo. Quem que revelou? O Espírito Santo, que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, olha aqui novamente o Espírito, movido pelo Espírito, foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que requeria os costumes da lei. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometestes, agora pode despedir em paz o teu servo. Vamos fazer uma oração para compreendermos o que essa palavra quer dizer ao nosso coração? Senhor, eu entro em tua presença neste momento para apresentar a ti essa dopamina. Obrigada por me revelar a tua palavra através desta direção. Que eu possa ter sabedoria, que eu possa ter estratégia e que as palavras que saiam da minha boca sejam direto do Senhor para falar aquilo que o Senhor deseja revelar aos corações que estão ouvindo essa dopamina. Espírito Santo, entre agora em ação, trazendo a revelação, o discernimento necessário para vivermos a prática do teu ensino e assim sairmos daqui renovadas em nossa fé. É dessa forma que eu oro e eu apresento a ti e peço que o Senhor esteja comigo do início ao fim desta dopamina. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, conquistadora. Que palavra extraordinária essa que nós acabamos de ler. Uma palavra curta, poucos versos, mas muito clara na direção. Vemos aqui um homem que soube ser guiado pelo Espírito Santo. A história começa dizendo que ele estava em Israel e ele esperava o tempo certo para viver a consolação. Ele sabia que havia uma promessa, e a promessa era que o Messias viria. Só que ele tinha uma convicção no seu coração. E a convicção era que ele veria o Cristo do Senhor. Ele conseguiria contemplar com seus próprios olhos o nascimento do Messias. E esse homem, ele esperou. A Bíblia não fala quanto tempo ele esperou, mas dá para entender que ele já não era tão novinho assim, a ponto de no final ele dizer: agora, Senhor, pode me despedir dessa terra porque já foi cumprida a promessa. Então entendo que provavelmente esse homem já tinha aí alguns anos de vivência, né? Já tinha uma longa estrada vivida. Porém, o que me chama a atenção é que esse homem, ele permaneceu conectado no Espírito. Não sabemos quanto tempo levou para a promessa se cumprir na vida dele. Mas o que me chama a atenção é que ele não estava preocupado no tempo que levaria para cumprir. Ele estava mais preocupado em viver a promessa. E aqui é a lição que Deus quer trazer para a minha vida e para a sua vida. Às vezes, nós estamos tão preocupados em quando vai acontecer e como vai acontecer, do que termos a necessidade e o anseio de viver aquilo que Deus nos prometeu. Porque para nós não importa quando e como, importa que nós viveremos a promessa. Só que esse é o ponto que tem atrapalhado a vida de muitas pessoas. Pessoas ansiosas, pessoas querendo determinar quando elas vão viver e como tem que acontecer.
E isso faz com que elas não vivam a direção do Espírito Santo. Mas nós vemos aqui Simeão, um homem que era guiado pelo Espírito Santo. Quem que revelou a ele aquilo que ele viveria? O próprio Espírito de Deus. E aqui fica uma lição para você. E é aquilo que Deus tem falado ao meu coração. E o que Ele me ensinou há um tempo atrás. E tudo aquilo que Ele vai fazer em minha vida, Ele mesmo revela ao meu coração. A palavra do Senhor é muito clara que tudo o que Ele faz, Ele sempre vai revelar aos seus profetas. E se você parar para analisar, nós temos a essência profética. Você é um profeta, você é uma profeta do Senhor. E quando Deus ele tem algo em sua vida, Ele revela a você. Pode ser através de alguém falando ou pode ser do próprio Espírito te direcionando. Sabe quando você começa a ter algumas convicções no seu coração? Que você fala, Senhor, eu não sei o porquê, mas eu sinto que isso vai acontecer na minha vida? Isso é a revelação do Espírito Santo para a sua vida. Só que muitas vezes, por não termos a intimidade com o Espírito de Deus, nós não percebemos essa revelação. Nós não ficamos atentos àquilo que está sendo dito em nosso coração, aquilo que o Espírito está colocando em nosso coração. O desejo, a chama que queima, lembra de Filipenses 2,13? Que o querer e o realizar vem de Deus. E quando vem dele, ele direciona todas as coisas. E foi o que aconteceu com esse homem. Simeão tinha uma revelação do Espírito, que ele veria o Messias. E era necessário que ele permanecesse conectado, porque se ele não ficasse conectado no Espírito, ele poderia desanimar pelo tempo, pela espera, pelo processo. E quantas pessoas estão desanimadas porque não se mantiveram conectadas no Senhor? E eu só posso me manter conectada em Deus se eu estou conectada no Espírito. Se o Espírito Santo tem sido o meu principal conselheiro, se o Espírito Santo tem sido o meu amigo, se ele tem sido o primeiro, aquele que eu busco, aquele que eu tenho intimidade. E a minha pergunta para você é, você tem mantido essa conexão com o Espírito Santo? Ao longo desses últimos dias temos falado de intimidade com o Espírito de Deus. E se você ouviu cada dopamina, você já tem entendido como viver isso na prática. Eu já compartilhei tantas lições de como você pode ser guiado pelo Espírito, como você pode ouvir a voz do Espírito, como você pode construir essa intimidade. Mas a minha pergunta é, você tem praticado? Porque se não praticar, se não manter essa conexão, vai vir o desânimo, vai vir a desistência. Porque pela carne, pelo físico, não está acontecendo, pela carne e pelo físico é impossível, mas pelo Espírito você é renovado. E esse é o ponto que Simeão viveu. Simeão ficou conectado no Espírito e é por isso que ele pôde viver a promessa. E ele não só esperou, como ele experimentou o cumprimento da promessa. E um ponto importante, nós vamos ver que o próprio Espírito o direcionou ao templo no exato momento em que Jesus seria apresentado. Isso aqui para mim é extraordinário, conquistador. E aí eu faço a conexão com o que eu falei no início de Filipenses 2,13, que fala que o querer e o realizar vem de quem? De Deus. E é interessante que Simeão tinha um desejo de ver o Messias. E quem que levou ele para ver o Messias? O Espírito de Deus. A Bíblia vai dizer aqui que o Espírito conduziu ao templo. Então quer dizer que pela vontade dele mesmo, ele nem talvez iria naquele dia ao templo. Mas foi naquele dia que o Espírito conduziu. Ele sentiu um desejo, ele sentiu que tinha que ir, e ao chegar lá, ele teve a grata surpresa de ver a promessa que ele tinha se cumprir. E aqui fica para você e para mim, para a gente poder refletir. Será que hoje nós estamos tendo a sensibilidade de sermos guiados pelo Espírito Santo? Às vezes, no dia mais comum da sua vida, é o dia que o Espírito pode te conduzir a fazer algo, a se conectar com alguém ou a estar em algum lugar para viver a promessa que Ele tem feito em sua vida. Nós não sabemos o dia e a hora que uma promessa vai se cumprir, mas por isso nós precisamos estar preparados. E esse é o meu lema que eu sempre falo para vocês, esteja pronta para viver o teu dia. Porque você não sabe o que pode acontecer naquele dia. Você não sabe quais oportunidades podem bater na sua porta. Você não sabe o que Deus pode fazer neste dia. Mas às vezes, por estarmos desconectados no Espírito, por não termos a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor, perdemos a oportunidade. Mas esse homem estava conectado.
Esse homem não só esperava a promessa, mas como ele se mantinha conectado com o Espírito de Deus. Ele se permitia ser guiado pelo Espírito. E foi por ser guiado pelo Espírito que no dia certo, que era para viver a promessa, ele estava pronto para experimentar o cumprimento da promessa de Deus em sua vida. Então a lição para nós hoje é: estejamos prontas para viver as promessas do Senhor. Talvez, na sua perspectiva natural e humana, hoje nada pode mudar. Mas na perspectiva de Deus, tudo pode mudar. Talvez hoje você não espere o cumprimento de uma promessa, mas se você estiver conectada no Espírito, hoje mesmo Ele pode te guiar em rumo ou direção à sua promessa. Um dia simples pode se tornar um dia extraordinário, desde no momento que nós deixarmos o Espírito nos guiar. Então hoje, esteja preparado para viver as promessas do Senhor. Foi num dia comum que Davi foi ungido a rei. Foi num dia comum que nós vemos homens e mulheres sendo chamados a viver um propósito lindo. Nós podemos ver Moisés, que estava lá trabalhando no deserto, e num dia comum ele viu uma sarça pegando fogo e não se queimava. E foi ali que ele teve um encontro genuíno com Deus e foi revelado o seu chamado. Esse é o propósito. Nos mantermos conectados, nos mantermos prontas, nos mantermos preparadas em alerta, porque não sabemos o dia, a hora que o Espírito vai nos guiar a vivermos a nossa promessa. Então aprenda a aplicar essa palavra hoje, sendo intencional no seu dia, estando conectada no Espírito, deixando Ele te guiar, porque para você já poderia ter acontecido, mas Deus sabe o porquê não aconteceu. Você talvez acha que estava preparada, mas Deus sabe se você realmente estava. Deixa que Ele determine o dia e a hora e como vai acontecer. Apenas se permita ser guiado por Ele. Se essa palavra tem tocado o teu coração e confirmou o teu coração neste dia, eu convido você a assumir um compromisso. Assumir um compromisso e determinar em seu coração, e se puder, escreva e coloca aqui nos comentários essa afirmação. Você vai dizer assim: Espírito Santo, me guia em direção à sua promessa. Se Ele te fez uma promessa, se Ele te revelou algo, deixa que Ele guie os seus passos. O seu papel é apenas estar atenta e preparada para ser guiado por Ele. E aí, você aceita esse papel? Porque eu tenho vivido isso e eu tenho sido surpreendida a cada dia pelo meu Senhor. E se você fizer o mesmo, eu tenho certeza que você viverá as promessas de Deus nos dias mais inesperados e vai te alegrar e vai te surpreender. Que Deus possa trazer essa palavra de confirmação no seu coração. E hoje é o dia de você se posicionar. Se prepare para o dia, vista aquela roupa que representa uma mulher que confia nas promessas de Deus, que não desanimou pelo processo, pelas desistências, pelas lutas, pelos obstáculos, pelo contrário, porque está conectada no Espírito, não desanimou. Hoje é o dia que você precisa ativar novamente essa fé, mas para permanecer, você precisa estar conectado no Espírito. Simeão se manteve conectado e você também precisa se manter conectado. Se você entendeu essa palavra, pratique, combinado? E compartilhe esse devocional com outras pessoas para que mais vidas sejam alcançadas. Mais pessoas precisam ser despertadas, precisam ser alertadas por essa conexão, que é o que nos mantém de pé diante das promessas. E hoje, a gente também tem aula do OPA ao vivo aqui no canal. E eu quero contar com a sua participação. Ao longo desse mês, nós vamos falar sobre comunicação no relacionamento. O Dia dos Namorados está chegando e muitas vezes a gente pensa no presente que vai dar, o que nós vamos fazer para comemorar, mas e como que nós estamos na nossa comunicação? Não existe presente melhor senão as nossas palavras benditas e palavras que edificam e não que destroem. A palavra do Senhor é muito clara, dizendo que a mulher sábia ela edifica e ela não destrói o seu lar. Mas, se nós não soubermos nos comunicar, podemos destruir os nossos relacionamentos. Então, eu convido você a estar comigo hoje, meio-dia, para aprender a se comunicar no seu relacionamento. Ah, mas Stephanie, eu sou solteira. Não tem problema, você vai aprender a se comunicar também e poder aplicar isso em outros relacionamentos. E quando você vir a casar, ter um relacionamento, você já sabe como se comportar. Entendeu? Esse é o caminho da sabedoria. Nem tudo que eu aprendo eu aplico na hora, mas eu já tenho um conhecimento para no momento certo eu poder usar. Fica essa direção para você, então se programe para estar comigo hoje, meio-dia, ao vivo aqui no canal. Eu te espero. Que Deus te abençoe e nos encontramos na próxima Dopamina aqui amanhã. Tchau, tchau!